Você já se perguntou quem realmente estava por trás do famoso Grito do Ipiranga? A imagem que todos conhecemos é a de Dom Pedro I, heróico, com a espada em punho. Mas e se eu te dissesse que o cérebro por trás da independência do Brasil foi, na verdade, uma mulher, uma estrategista brilhante, cuja importância foi muitas vezes deixada de lado nos livros de história? Hoje, vamos resgatar a história de Maria Leopoldina de Habsburgo, a verdadeira arquiteta da nação brasileira. Muitas vezes, Leopoldina é retratada como uma figura triste, a esposa traída de Dom Pedro. Mas essa visão, ela é incrivelmente redutora. Nascida na Áustria, na culta e poderosa corte de Viena, ela não era apenas uma princesa, era uma mulher com uma educação primorosa em política, ciências e estratégia. Quando chegou ao Brasil, não veio apenas para ser consorte. Ela trouxe na bagagem uma visão de mundo e uma capacidade de análise política que poucos ao seu redor possuíam. Enquanto as cortes de Lisboa, em Portugal, planejavam rebaixar o Brasil de volta à condição de colônia, Leopoldina foi uma das primeiras a entender que a separação não era apenas uma opção, mas uma necessidade inevitável. Ela percebeu que o Brasil tinha potencial para ser uma grande nação, e não apenas um quintal de Portugal. Ao contrário de seu marido, Dom Pedro, que era conhecido por seu temperamento impulsivo e decisões passionais, Leopoldina era calculista pragmática e pensava a longo prazo. Ela rapidamente formou uma aliança poderosa com José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência. Juntos, eles formaram a dupla intelectual que guiou os passos de Dom Pedro. Eles o convenceram de que o Brasil estava à beira de uma revolução popular, que poderia fragmentar o país em várias repúblicas, como aconteceu com a América Espanhola. A única maneira de manter a unidade do território e a própria dinastia de Bragança no poder era liderar o movimento de independência. A ideia era genial. Em vez de serem derrubados por uma revolução, eles se tornariam os heróis dela. Era uma jogada de mestre. E Leopoldina estava no centro de tudo, aconselhando, articulando e planejando cada passo. Um dos momentos mais decisivos desse período foi o famoso Dia do Fico. Em 9 de janeiro de 1822, as cortes portuguesas haviam ordenado que Dom Pedro retornasse imediatamente para Lisboa. A intenção era clara: sem o príncipe regente no Rio de Janeiro, seria mais fácil desmontar a autonomia que o Brasil havia conquistado. A pressão era enorme. Muitos conselheiros e a própria elite portuguesa no Brasil queriam que ele obedecesse, mas Leopoldina foi firme. Ela sabia que a partida de Dom Pedro seria o fim do sonho de um Brasil unido e forte. Com sua influência e argumentos sólidos, ela foi uma das vozes mais importantes que o incentivaram a ficar. Ela escreveu cartas, conversou com figuras influentes e fortaleceu a determinação do príncipe. A frase se é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Diga ao povo que Fico não teria o mesmo peso sem um apoio estratégico e a visão política de Leopoldina por trás dos panos. Ela não apenas apoiou a decisão, ela ajudou a construí-la. Agora, vamos ao momento mais espetacular da sua trajetória, o verdadeiro clímax de sua atuação política. Em setembro de 1822, Dom Pedro estava em viagem para São Paulo, buscando acalmar os ânimos políticos na província. Com a ausência dele, quem assumiu o governo como princesa regente? Ela mesma, Maria Leopoldina. E foi nesse período que a situação atingiu seu ponto crítico. Chegaram ao Rio de Janeiro novas ordens de Lisboa, cada vez mais duras. Elas anulavam todas as decisões de Dom Pedro, ameaçavam processar quem o apoiasse e ainda enviavam mais tropas para garantir que o Brasil voltasse a ser submisso. O tempo para a diplomacia
havia acabado. Diante dessa crise, Leopoldina não hesitou nem por um segundo. Em 2 de setembro de 1822, 5 dias antes do famoso grito, ela convocou uma sessão extraordinária do Conselho de Estado. Ali, naquele momento histórico, com o poder da regência em suas mãos, ela presidiu a reunião e, junto com seus ministros, tomou a decisão mais importante da história do Brasil. Até então, ela assinou o Decreto da Independência, declarando formalmente o Brasil separado de Portugal. Isso não é uma interpretação, é um fato. A independência foi decidida e assinada por ela. Logo em seguida, ela escreveu uma carta urgente para Dom Pedro, que estava a caminho de Santos. Nessa carta, ela foi direta e cirúrgica. Disse que Portugal queria nos escravizar novamente e que era hora de agir, e finalizou com a famosa frase, que resume sua genialidade: "O pomo está maduro, colha-o já, senão apodrece." Ou seja, a oportunidade estava ali, pronta. Se ele não agisse, a chance seria perdida para sempre. O grito do Ipiranga, em 7 de setembro, foi a ratificação pública e heróica de uma decisão que sua esposa já havia tomado e oficializado. Ele colheu o fruto que ela preparou. Então, por que o papel dela foi tão fundamental? Primeiro, sua diplomacia. Como uma arquiduquesa de uma das famílias mais poderosas da Europa, os Habsburgo, ela tinha conexões e um prestígio que davam legitimidade ao novo Império Brasileiro. A presença dela no trono sinalizava para o mundo que o Brasil não era uma aventura rebelde, mas um projeto sério. Segundo, sua visão de unidade. Ela sempre defendeu uma monarquia constitucional como a melhor forma de manter o vasto território brasileiro unido, evitando o caos da fragmentação. Ela pensava no Brasil como um todo, não em partes. E terceiro, sua coragem e liderança. No momento mais crítico, quando tudo poderia ter dado errado, foi ela quem teve a firmeza de assinar a Declaração de Independência. Maria Leopoldina foi, de fato, a primeira mulher a governar o Brasil e a primeira a assinar um ato de fundação nacional. Ela não foi apenas uma coadjuvante, ela foi a estrategista, chefe. Portanto, da próxima vez que você pensar na independência do Brasil, lembre-se que por trás do grito de um homem a cavalo havia a caneta, a inteligência e a coragem de uma mulher extraordinária. Maria Leopoldina não foi apenas a primeira imperatriz, ela foi a mãe da pátria, a arquiteta que desenhou as fundações da nossa nação. Reconhecer seu papel não é diminuir os outros heróis, mas sim fazer justiça à história complexa e fascinante do nosso país. Obrigado por assistir e por nos acompanhar nesta jornada para redescobrir a história do Brasil. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais personagens incríveis que foram apagados da nossa memória, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!